A água já estava no meu peito e eu não via mais onde pisar. Era barro, lixo e pedaço de telha batendo na minha perna. Gritavam o meu nome de longe, mas eu não sabia quem era. O rio tinha tomado a rua como se fosse dele desde sempre. Eu agarrado num portão, tentando não ser levado e com o coração apertado num medo que fazia anos que eu não sentia. Não era só medo da morte, não. Era medo de encarar o que eu sabia que tinha feito. Meu nome é Valdir Moreira, 55 anos nas costas, delegado aposentado. Aqui em Taquari, o povo me conhece como Homem Duro, Homem de Ferro, como já falaram. Nunca fui de abraçar ninguém, nem de rir à toa. Não era frieza de graça, não. Foi a vida que me deixou assim. Quando a minha mulher, a Rita, se foi, parece que arrancaram o resto de sentimento que eu tinha. Depois disso, eu me fechei. Até com a minha filha, a Juliana, eu fiquei distante. Achava que mostrar afeto era fraqueza. E fé? Para mim, fé era coisa de gente que não aguenta a realidade. Foi nessa época, já com uns anos de viúvo, que aconteceu o que até hoje me persegue. A prefeitura me chamou para uma reunião. Estavam reclamando que a praça principal tinha virado altar. Gente acendendo vela, rezando, levando flores. No meio tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de uns 40 centímetros, com manto azul e dourado. Ficava numa base simples, cercada por flor murcha e cera derretida. A ordem foi clara. Limpa aquilo. Praça é espaço público, não é igreja. Eu podia ter dito que não, mas não disse. Ao contrário, botei no peito como se fosse missão. Peguei 2 homens e fui até a praça. Era de manhã, sol bonito, criança brincando, pomba no chão. Quem cuidava da imagem era a Dona Lourdes, uma senhora baixa, de avental, com um olhar calmo que parecia atravessar a gente. Quando me viu chegando, largou o que estava fazendo e veio rápido. Seu Valdir, pelo amor de Deus, não mexe com a mãe. Aqui a gente só reza, não faz mal para ninguém. Aquela fala mansa me incomodou mais do que xingamento. Era como se ela estivesse dizendo que eu não tinha coração, e, no fundo, era verdade. Eu endureci na hora. Dona Lourdes, tem ordem, não é para ter isso aqui. Vou cumprir. Ela ficou parada, segurando o avental com as 2 mãos, olhando como quem pede para a gente pensar melhor. Eu não pensei. Mandei chamar o funcionário da limpeza. Ele veio com a marreta, meio sem jeito. Eu disse, pode descer. Primeira batida, a imagem trincou. Segunda, a cabeça soltou e caiu rolando no chão. O povo que estava rezando fez um coro baixo de "Meu Deus!" e uma criança começou a chorar. Eu não olhei para trás, fui embora como se nada tivesse acontecido. Mas aquela cena nunca me largou. Às vezes, de noite, eu acordava ouvindo o barulho da marreta. Outras vezes, lembrava do rosto da Dona Lourdes e do choro da criança. E sempre que isso vinha, eu afogava o pensamento com um gole de cachaça ou ligando a TV para ouvir qualquer barulho que não fosse aquele. O tempo passou. Eu segui minha vida do jeito que sabia, sozinho, fechado, trabalhando no meu canto. Minha filha cresceu e se afastou um pouco, talvez porque eu nunca soube mostrar amor de verdade. Não era ruim com ela, mas também não era presente. E fé continuava longe. Eu passava na frente da praça e, onde antes tinha a imagem, só via cimento frio. Até que chegou o dia da enchente. Choveu sem parar por quase uma semana. No começo, o rio subiu devagar, como sempre faz. Mas dessa vez, ele não parou. A água foi tomando as ruas, invadindo casas, lojas. O barulho da chuva parecia não ter fim. A Defesa Civil veio e avisou. Saiam de casa, pode ficar perigoso. Eu bati no peito e disse que ia aguentar. Moro aqui desde guri, sei lidar com cheia. No dia que a água entrou na minha cozinha, vi que tinha errado. Tentei salvar umas coisas, foto da Rita, uns documentos, umas lembranças da minha filha pequena. Mas não deu tempo. Quando percebi, a água já estava na cintura. Tentei sair pela porta da frente, mas a pressão não deixava abrir. Fui pelos fundos, pulei a janela e caí direto na correnteza. A água era gelada, pesada e parecia que queria me puxar para o fundo. Cada vez que eu botava a cabeça para fora, engolia mais barro.
E foi ali, no meio daquela luta, que eu comecei a sentir que aquela enchente não estava me levando só o fôlego, estava me mostrando a conta que eu tinha para pagar. Eu ainda estava tentando respirar, agarrado naquela grade, quando vi uns vizinhos passando num barco de madeira improvisado. Gritei, pedindo ajuda. 2 rapazes remaram até mim e me puxaram para dentro. Eu tremia, não só de frio. Era como se a água tivesse entrado até no meu peito. O barco ia devagar, desviando de pedaço de telhado, árvore arrancada, até um carro que a correnteza tinha virado de lado. Foi aí que ouvi o nome dela. "Valdir!" gritou alguém da beira de uma casa. "A Juliana! Não acharam a Juliana!" A minha perna ficou mole na hora. "Como assim não acharam?" Ela saiu para ajudar a vizinha mais cedo e não voltou. O pessoal viu ela perto da ponte, depois sumiu. O mundo ficou mudo. Eu não ouvia mais barulho de chuva nem do rio, só o som do meu coração batendo torto. Minha filha, minha única filha. "Me leva para a ponte", falei para os rapazes. Eles se entreolharam e o mais velho disse: "A correnteza tá forte lá." Eu não perguntei se tá forte, eu disse para me levar. O barco foi. O caminho até a ponte parecia interminável. As ruas eram canais de água suja. Em alguns lugares só se via o telhado das casas. O povo gritava de cima, pedindo socorro. A cada rosto que passava, eu procurava o dela. Quando chegamos perto da ponte, tinha um grupo de bombeiros e voluntários tentando puxar gente da água. Eu pulei do barco, segurando na estrutura da ponte para não ser levado. "Viu minha filha?" perguntei para um bombeiro. "Juliana Moreira, 22 anos, cabelo castanho, estava de casaco vermelho." Ele balançou a cabeça. "Não ainda, mas estão procurando." Comecei a ajudar como podia. Pegava corda, puxava gente, gritava nome. O rio parecia ter engolido tudo que era vida naquela cidade. Minha mão já estava cortada, minha roupa encharcada, mas eu não sentia dor. Só pensava, ela não pode ter ido, não desse jeito. Foi quando vi. No meio da água barrenta, vindo devagar, como se não tivesse peso, uma imagem. Eu conhecia aquela cor, aquele formato. Nossa Senhora Aparecida, inteira. O manto azul sem um arranhão, o rosto sereno, como se estivesse navegando sozinha. Meu peito apertou. Não podia ser coincidência. Era igual a que eu mandei destruir anos atrás. Igual. A mesma expressão calma, o mesmo véu. Eu fiquei olhando, sem saber se pegava ou deixava passar. Mas quando ela chegou perto, estiquei o braço e segurei. Na hora que encostei, senti um calor na mão, diferente do frio que me gelava até os ossos. Olhei para o bombeiro do lado e falei: "Achei a mãe." Ele não entendeu, só riu de nervoso e disse: "Agora falta achar tua filha." Minutos depois, alguém gritou do outro lado da ponte: "Tem gente viva agarrada num tronco." Olhei e vi. Casaco vermelho, cabelo colado de chuva, os olhos dela me procurando. Era Juliana. Ela estava segurando num tronco que vinha descendo com a correnteza, lutando para não soltar. Eu gritei o nome dela. E no mesmo segundo, os bombeiros jogaram a corda. Ela segurou e foi puxada para a beira. Quando ela botou o pé firme no chão, eu a abracei como nunca tinha feito. A imagem ainda estava na minha outra mão. Eu sentia que as duas coisas tinham se ligado. A mãe que eu destruí e a filha que quase perdi. Juliana chorava, tremendo. "Pai, eu pensei que ia morrer." Eu só consegui dizer: "Eu também, filha. Eu também." Ficamos sentados ali, no meio do caos. Ela enrolada numa manta que deram, eu segurando aquela imagem como se fosse parte dela. Eu não sabia explicar, mas no fundo do meu coração eu tinha certeza. Aquilo não foi acaso. A imagem passou pelo mesmo ponto que minha filha e logo depois ela apareceu viva. Os bombeiros continuaram o trabalho, mas eu já não era o mesmo. A enchente ainda estava levando casas, carros, lembranças, mas dentro de mim alguma coisa tinha mudado. Eu olhei para Juliana e falei: "Quando tudo isso passar, a gente vai para a praça." "Para quê?" ela perguntou. "Para devolver o que eu tirei." Ela não entendeu, mas segurou minha mão.
Pela primeira vez em muitos anos, eu senti que não estava sozinho. Quando a água começou a baixar, Taquari parecia outra cidade. Ruas que eu conhecia desde guri tinham virado um chão grosso de lama. Os postes inclinados, as fachadas das casas manchadas até quase o telhado. O silêncio era diferente. Não era silêncio de paz, era silêncio de quem está tentando entender o que sobrou. O cheiro também, mistura de barro, esgoto, madeira podre e tristeza. Eu e a Juliana passamos a noite num abrigo improvisado, no ginásio. Muita gente aglomerada, colchão no chão, criança chorando, gente tossindo, alguns sentados olhando para o nada. Eu não dormi. Fiquei segurando a imagem o tempo todo, como se alguém fosse tentar tirar de mim. Não sei explicar, mas parecia que aquele pedaço de gesso era agora a única coisa firme que eu tinha. De manhã cedo saímos para ajudar. O sol tímido aparecia por trás das nuvens pesadas, mas a cidade ainda parecia um quadro borrado de barro. Fui ajudando a puxar móveis, abrir portas emperradas, levantar gente que tinha escorregado na lama. Mas enquanto fazia isso, eu ficava com um olho varrendo a rua, procurando uma pessoa. Dona Lourdes. Perguntei para um vizinho. E a Dona Lourdes? Ele balançou a cabeça. A casa dela ficou quase toda debaixo d'água. Não vi mais ela desde ontem. Um aperto subiu pelo peito. Eu não conseguia parar de pensar no rosto dela no dia que quebrei a imagem. Tão calmo, mas tão triste. Eu precisava encontrá-la. No meio do caminho, a Juliana me olhou. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pergunta. Essa imagem que você está carregando, por que ela é tão importante para você agora? Eu respirei fundo. Não queria contar. Esse era um buraco que eu tentava manter fechado fazia anos. Mas depois do que aconteceu, parecia que esconder não fazia mais sentido. Filha, essa imagem é igualzinha a uma que ficava na praça, anos atrás. Eu mandei destruir. Ela parou surpresa. O senhor fez o quê? Recebi ordem da prefeitura. Disseram que praça, espaço público, não pode altar. Eu fui lá e mandei quebrar. Na frente da Dona Lourdes, na frente de um monte de gente. Mas por quê? Porque eu era burro, orgulhoso. Achava que fé era coisa de fraco. Ela ficou me olhando por uns segundos. Não disse nada. Só continuou andando ao meu lado, com a expressão que misturava decepção e algo mais que eu não consegui decifrar. Chegamos na rua da casa da Dona Lourdes. A água já tinha baixado, mas o estrago era grande. Portão caído, móveis jogados no quintal, lama até na parede da sala. Não tinha ninguém. Eu bati palmas, chamei, nada. Uma vizinha saiu do portão ao lado. Seu Valdir, a Dona Lourdes foi pro abrigo da escola estadual. Tava com a saúde meio fraca depois da enchente. Agradeci e seguimos para lá. No caminho, a Juliana quebrou o silêncio. Pai, quando eu tava na água, eu vi essa imagem. Eu juro que vi. Ela vinha descendo antes de eu ver a ponte. Eu pensei que estava sonhando. Eu parei de andar. Então não foi só comigo? Ela balançou a cabeça. Não, eu vi também. E quando vi, senti que ia dar certo. Chegamos na escola. O abrigo estava cheio. Aquele cheiro de roupa molhada e gente cansada. Fomos passando devagar, olhando para os rostos. Até que lá no canto, sentada numa cadeira de plástico, estava ela, Dona Lourdes. Dona Lourdes, falei, quase sem voz. Ela levantou o olhar e demorou um segundo para me reconhecer. Depois, abriu um sorriso pequeno. Seu Valdir, que surpresa! Eu me aproximei, segurando a imagem no peito. Eu achei isso na água, igual aquela que eu mandei quebrar. Ela olhou para a imagem, depois para mim. Eu sei, Deus tem seus jeitos de falar com a gente. Aquelas palavras me acertaram como marreta, mas não de dor. Dessa vez foi de vergonha e, ao mesmo tempo, de um calor diferente. Eu ajoelhei ali mesmo, sem ligar para o que os outros iam pensar. Me perdoa, Dona Lourdes, eu estava errado, não sabia o que estava fazendo. Ela colocou a mão na minha cabeça como se fosse mãe. Eu já te perdoei faz tempo, homem. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Fiquei quieto. Não tinha mais nada a dizer. Só senti um peso saindo do peito, como se a enchente tivesse levado um pedaço do que me endurecia. Na saída, a Juliana falou baixo. Pai,
A senhora falou certo. O que a gente vai fazer daqui para frente? Eu olhei para a imagem, depois para minha filha e respondi: a gente vai devolver essa mãe para a praça. Mas não só isso, vamos reconstruir ela, com minhas próprias mãos se for preciso. E mesmo no meio de toda aquela destruição, eu senti que a cidade ia se levantar, e eu também. No dia seguinte, o sol apareceu de um jeito que parecia até desaforo depois de tudo que a gente tinha passado. Céu azul, vento leve, como se a cidade não tivesse passado pela pior enchente dos últimos tempos. Mas o chão ainda era barro puro e as ruas carregavam um silêncio estranho, quebrado só pelo barulho de gente limpando e martelando. Eu e a Juliana pegamos a imagem e fomos direto para a praça. Fazia anos que eu não pisava ali. Desde o dia que mandei destruir, passei longe. Era como se aquela parte da cidade tivesse uma cerca invisível que me impedia de chegar perto. Quando vi, me deu um aperto. O lugar estava acabado. O canteiro onde a imagem ficava agora era só um pedaço de terra seca, com mato crescendo no meio. A base de cimento ainda estava lá, mas quebrada, como se a marreta tivesse batido ontem. As marcas estavam lá, e eu sabia que fui eu quem fez. A Juliana parou ao meu lado. Então era aqui. Era. Parece menor do que eu imaginava. É, mas na época, para mim, era um gigante na minha frente. Ficamos uns minutos olhando. Eu pensava em como começar. O certo seria pedir autorização para a prefeitura. Mas antes mesmo de falar nisso, um senhor que passava parou. Ué, Valdir, o que tu tá fazendo aí com essa santa? Falou com um sorriso meio irônico. Vou colocar de volta. Ele riu. Mas não foi tu mesmo que mandou quebrar? Eu respirei fundo. Foi. E agora sou eu que vou levantar de novo. Ele balançou a cabeça e seguiu andando. Eu sabia que ia ouvir muito disso. O homem do coração duro agora querendo ser devoto, para muita gente ia soar como piada. Mas dentro de mim não era piada nenhuma. Era dívida. No mesmo dia, fui na prefeitura. O secretário me recebeu com cara de poucos amigos. Valdir, tu sabe que isso é espaço público, começou ele. Sei, mas não estou pedindo nada grandioso. Só quero devolver a imagem que tirei. Se precisar, eu pago do meu bolso. Ele ficou me olhando por uns segundos, talvez tentando entender se eu estava falando sério. Bom, oficialmente não posso impedir, desde que não atrapalhe nada. Mas tu sabe que vão falar. Deixa falarem. Já falaram de mim por coisa pior. Saí de lá com o coração leve. No caminho para casa, passei numa loja de material de construção. Comprei cimento, tijolo, tinta. Chamei um pedreiro amigo meu, o seu Adão, para me ajudar. Ele topou na hora. Eu lembro bem daquele dia, Valdir, e sempre achei que tu se arrependeu. Me arrependi, Adão, mais do que tu imagina. Nos dias seguintes, a praça virou meu ponto fixo. De manhã cedo eu já estava lá, limpando o mato, tirando pedra, nivelando o chão. A Juliana vinha junto, ajudando a carregar balde de areia, misturar cimento. A gente quase não conversava muito, mas a presença dela ali já dizia mais do que qualquer palavra. Um dia, enquanto a gente estava assentando os tijolos da nova base, ela parou, olhou para mim e disse: Sabe, pai, eu nunca entendi por que o senhor era tão distante. Eu larguei a colher de pedreiro. Eu também nunca soube explicar. Acho que depois que a tua mãe se foi, eu fiquei com medo de me apegar. Ela baixou a cabeça. Eu senti sua falta. Aquilo me cortou por dentro. Eu queria dizer 1000 coisas, mas só consegui responder. Eu também senti a tua, e não quero sentir de novo. Aos poucos, o buraco no chão virou um pedestal novinho. Pintamos de branco, com detalhes dourados. Eu limpei a imagem com todo cuidado, como se fosse vidro. Cada pincelada de tinta nela era como se eu estivesse pintando um pedaço de mim que tinha ficado cinza por dentro. Claro que não faltou língua venenosa. Passava um ou outro e soltava. Tá tentando comprar passagem pro céu, Valdir? Demorou para se tocar, hein? Eu respondia só com um aceno. Não valia gastar energia. Quem precisava entender, já entendia. Teve um momento, perto do fim da obra, que eu fiquei sozinho na praça. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja.
Eu sentei no banco, olhei para a base quase pronta e para a imagem ao meu lado. Foi aí que caiu a ficha. Eu não estava só reconstruindo um pedaço de praça. Eu estava reconstruindo minha própria vida. Lembrei do dia da enchente, do momento que vi a Juliana no tronco e de como segurar essa imagem tinha me dado força. Lembrei da mão da Dona Lourdes na minha cabeça, me perdoando sem pedir nada em troca. E pensei, é isso que eu quero carregar daqui para frente. Não a marreta, mas o cuidado. Quando a base ficou pronta, marquei com a Juliana para colocar a imagem no domingo. Não avisei ninguém, mas no fundo eu sabia que o povo ia aparecer. E eu estava certo. No dia, quando a gente chegou, já tinha umas 20 pessoas espalhadas, algumas com vela, outras só curiosas. A Dona Lourdes também estava lá, com um sorriso calmo. Segurar aquela imagem e colocá-la de volta foi, não sei nem dizer. Parecia que cada batida do meu coração empurrava junto o peso da culpa para fora. Quando encaixei, senti como se tivesse devolvido um pedaço da cidade e de mim para o lugar certo. Dona Lourdes se aproximou e disse, agora tá completo. E eu respondi, agora começa. Depois que a imagem voltou para o lugar dela, parecia que a praça tinha ganhado outra vida. Até o cheiro parecia diferente, sabe? Não era só flor e vela. Era aquele ar de coisa que voltou a ser como devia. Mas dentro de mim, a mudança era mais estranha ainda. Eu, que antes passava batido por gente, agora começava a olhar nos olhos. Eu, que não ligava para a conversa fiada, agora parava para ouvir. Todo dia de manhã, antes de qualquer coisa, eu ia na praça. Chegava cedo, quando o sol ainda mal tinha nascido e o ar estava fresco. Levava um balde com água limpa, um pano e às vezes umas flores que a Juliana comprava na feira. Passava pano na base, tirava a poeira, ajeitava as flores. E ficava ali um tempo, só olhando. Não rezava de jeito bonito como vejo muita gente fazer. Eu falava do meu jeito, igual conversa de vizinho. Bom dia, mãe. Obrigado por ontem. Me ajuda hoje também. No começo, teve gente que não entendeu. Um dia, um conhecido passou e soltou. E aí, Valdir, virou beato agora? Eu sorri. Não, só aprendi a cuidar do que é importante. Mas não eram só provocações. Teve quem chegasse perto e dissesse baixo. Eu lembro daquele dia, Valdir. Nunca pensei que ia ver você aqui de novo, cuidando. Eu respondia simples. Nem eu, mas estou aqui. A Juliana às vezes ia comigo. No começo ficava meio envergonhada, de braços cruzados. Depois começou a ajudar. Lavava as flores, trocava as velas. Um dia, enquanto a gente estava ali, ela falou: Pai, desde que a mãe se foi, eu nunca vi o senhor assim. Assim como? Mais leve, mais vivo. Eu respirei fundo. Talvez porque agora eu estou tentando reparar o que eu estraguei. E não era só sobre a imagem. Eu comecei a reparar na minha vida toda. Passei a almoçar com a Juliana, perguntar do trabalho dela, contar histórias da minha juventude que eu nunca tinha contado. Um dia, ela chegou e disse: Pai, tô pensando em voltar a estudar. Estudar o quê? Serviço social. Quero ajudar gente que passa por tragédia, como a gente passou. Aquilo me encheu de orgulho. Vai fundo, filha. Eu tô contigo. Na cidade, a mudança também era visível. A praça, que antes era só ponto de passagem, começou a virar lugar de encontro. Criança correndo, gente sentando no banco para conversar, uns rezando, outros só descansando. A imagem atraía mais do que fé, atraía cuidado. Até quem não era religioso parava e dizia: tá bonito isso aqui, hein? Mas claro, teve gente que não engoliu minha mudança. Um dia, enquanto eu limpava o pedestal, um homem que eu conheço de longa data parou e falou: Sabe o que eu acho, Valdir? Acho que tu tá querendo se limpar para Deus te perdoar. Eu olhei para ele e respondi, calmo: Não tô tentando me limpar para Deus, tô tentando me limpar de mim mesmo. Ele não respondeu nada, só foi embora. Mas essa é a verdade. Eu carrego aquele dia na praça como uma cicatriz. Não dá para apagar. Mas dá para mostrar que não é ferida aberta mais. Com o tempo, cuidar da imagem virou mais do que hábito, virou compromisso.
Se eu via papel no chão, eu pegava. Se a pintura da base começava a descascar, eu ia lá e retocava. A Juliana dizia: pai, parece que tu cuida dessa imagem como se fosse tua filha. Eu ria: e cuido de ti como se fosse minha imagem. Aos poucos, percebi que aquela marreta que eu mandei descer anos atrás, ela não tinha quebrado só o gesso. Tinha quebrado uma parte minha também. E reconstruir a base foi, de algum jeito, reconstruir o que eu achava que não tinha mais jeito. Teve um dia especial, umas semanas depois, que me marcou. Cheguei cedo, como sempre, e encontrei uma vela acesa e um bilhete aos pés da imagem. Peguei e li. Obrigada, Valdir, por devolver a nossa mãe. Meu filho tá doente e eu venho aqui todos os dias pedir força. Fiquei parado com aquele papel na mão, pensando em como um ato simples pode segurar a vida de alguém. E me deu um nó na garganta, porque eu lembrei que um dia eu tinha tirado essa força do povo. Nesse mesmo dia, quando estava indo embora, vi a Dona Lourdes vindo devagar, apoiada numa bengala. Ela sorriu, me deu um abraço e disse: agora sim, posso dormir tranquila. E por quê? Perguntei. Porque a mãe voltou para o lugar dela, e o filho que se afastou voltou também. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça o dia todo, porque era isso, eu tinha me afastado de tudo e de todos, inclusive de mim mesmo. Agora eu estava voltando. E se alguém me perguntasse o que mudou, eu diria que foi a enchente que começou a limpar, mas foi essa imagem que me ensinou a reconstruir. Era madrugada quando o telefone tocou. No início pensei que fosse engano, mas a voz do seu Adão, o pedreiro que me ajudou a reconstruir a base, veio urgente. Valdir, fizeram coisa feia na praça, vem rápido. Vesti a calça por cima do pijama, enfiei uma jaqueta e saí quase correndo. A rua estava fria, silenciosa. Só o barulho do meu passo apressado na calçada ainda molhada da garoa da noite. Quando virei a esquina e vi, senti um soco no estômago. A imagem estava lá, mas diferente. Tinta spray vermelha escorria pelo manto. A base tinha sido chutada num canto e uma das flores estava amassada no chão. Parecia que alguém tinha tentado arrancar, mas não conseguiu. O cheiro forte da tinta misturava com o frio e com a raiva que eu sentia. No passado, eu teria resolvido do meu jeito, fechando o punho, procurando o culpado, gritando. Mas eu sabia que aquele era o momento de fazer diferente. A Juliana chegou logo depois, ainda de moletom, ofegante. Pai, que fizeram aqui? Fizeram o que eu fiz um dia, filha. Só que agora é a nossa vez de responder diferente. O seu Adão me olhou, esperando instrução. O que vamos fazer? Vamos limpar, mas não só isso, vamos limpar juntos. Peguei o celular e comecei a ligar para quem eu lembrava. Vizinhos, amigos, até para uns que eu sabia que não eram católicos, mas que tinham me apoiado na enchente. Disse que precisava de ajuda, que era urgente. O dia começou a clarear e em pouco tempo gente começou a chegar. Uns com balde de água, outros com escova, outros com pano. Até criança apareceu com um rodo na mão. Eu vi a Dona Lourdes chegando devagar, encostando na bengala. Ela olhou para a cena, fez o sinão da cruz e disse: é triste ver isso, mas é bonito ver o que vocês vão fazer agora. Sem perder tempo, começamos a esfregar. A tinta vermelha ia saindo aos poucos, misturada com a água e o sabão. Cada mancha que desaparecia parecia levar junto a raiva que eu sentia. E a cada esfregada eu lembrava do dia em que eu tinha mandado destruir. Agora eu era o primeiro a querer reconstruir. A Juliana, ajoelhada do meu lado, esfregava com força. De repente parou, olhou para mim e falou: pai, eu tô feliz de estar aqui. Eu também, filha. Sabe por quê? Porque dessa vez a gente não tá só salvando uma imagem, a gente tá salvando o que ela representa. Fiquei quieto, mas aquela frase me bateu fundo. Quando terminamos de limpar, a imagem voltou a brilhar no manto azul. A base ainda precisava de reparo, mas estava firme. Foi então que a Juliana se levantou, virou para o povo que ficou ali na praça e falou alto: a partir de hoje, a gente não deixa mais ela sozinha. Vamos nos revezar, cada um cuidando um pouco.
Essa mãe ficou aqui antes da enchente, ficou depois e vai continuar. E não é que o povo concordou? Teve até quem se oferecesse para trazer flor toda semana, outro para pintar a base de novo, outro para passar de noite e dar uma olhada. Parecia que o vandalismo, em vez de afastar, tinha juntado mais gente em volta dela. Eu fiquei só olhando, orgulhoso, mas humilde, porque eu sabia que aquilo não era mérito meu, era dela. Era a mãe que tinha feito eu mudar, que tinha me dado minha filha de volta, que agora juntava todo mundo ali. Antes de todo mundo ir embora, a dona Lourdes se aproximou e falou baixo. Tá vendo, Valdir? O que antes você quebrou sozinho, hoje você reconstruiu com a cidade inteira. Eu sorri. Acho que essa foi a última marreta que eu larguei, dona Lourdes. Fui para casa com a Juliana. O sol já estava alto e o frio da madrugada tinha virado um calorzinho bom. No caminho, ela segurou meu braço. Pai, nunca pensei que ia dizer isso, mas eu tenho orgulho do Senhor. Meu olho encheu d'água. Eu também tenho orgulho de ti, filha. E assim, no dia em que tentaram destruir de novo, eu tive certeza. Não importa quantas vezes tentem derrubar, enquanto tiver um coração disposto a levantar, ela vai ficar de pé. A marreta do meu passado ficou lá atrás. Hoje, nas minhas mãos, só existe ferramenta para construir.